Será que nós somos livres? Todos os dias a gente acorda, toma café, sai para trabalhar, sai para estudar e nesse processo, até a gente voltar para casa, a gente toma várias decisões. Mas essas decisões são realmente livres? Mas hoje aqui eu não estou falando do novo debate aí sobre as pesquisas que estão saindo envolvendo o cérebro, que alguns cientistas já estão fazendo afirmações filosóficas ousadas de que nós não somos livres. Eu estou falando hoje aqui de um debate antiquíssimo, direto lá do século XVI, entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Desde a Reforma, desde o Renascimento, a gente vem vendo essa discussão. Somos realmente livres ou somos joguetes na mão de Deus, na mão do destino? Meu nome é Pedro Cortar e vai começar mais um Não Precisa Copiar. A década iniciada em 1511 é o auge da Renascença. Em Roma, Rafael trabalha nos aposentos papais e Michelangelo na Capela Sistina. Em Florença, os Medici retornam depois do período turbulento de Savonarola, que é quando Maquiavel, agora preso em prisão domiciliar, vai escrever O Príncipe. Porém, o Renascimento não está contido apenas na Itália, e as ideias poderosas se espalham para o norte da Europa, em direção à Alemanha, em direção aos Países Baixos. E é nesse cenário que o holandês Erasmo de Roterdã e o inglês Thomas More se juntam para fincar o humanismo no norte da Europa. Apesar de hoje ter um pouco dessa conotação de ser algo diferente de religião, na época que o humanismo não era necessariamente um conflito ou um confronto com a religião. O próprio Erasmo chegou a estudar para se ordenar sacerdote. E o Thomas More foi martirizado para defender as ideias da Igreja Católica. Os humanistas, nesse sentido, então, eram aqueles que valorizavam essa educação a partir das humanidades, humanitas. Gramática, filologia, retórica e um retorno aos clássicos, para refundar o pensamento humano. Porque esses estudiosos humanistas, com o apoio da recém-inventada imprensa, recuperavam vários desses textos e buscavam revitalizar as artes e a ciência da sua época, e também tinham a ambição de purificar a compreensão do que era cristianismo para o seu tempo. Então, alguns movimentos deles era buscar o latim clássico, em vez do latim universitário eclesiástico, que era usado nas universidades, assim como uma retomada de Platão, em vez de valorizar Aristóteles, que era muito importante para a escolástica, a corrente filosófica predominante. Um exemplo dessa retomada de Platão é a própria Utopia do Thomas More, que é um pouco do exercício que o Platão fez na República, só que agora num cenário renascentista, humanista, moderno. Então, através dessa cidade perfeita, desse reino perfeito, você critica a política da sua época e expõe uma teoria política de como as coisas deveriam ser ou que caminho ir para melhorar as coisas. Além da Elogia à Loucura, que eu comentei em outro vídeo, que você pode conferir aí no canal, o Erasmo também foi extremamente relevante na filologia, nos estudos bíblicos. Ele tinha uma visão bem crítica dos escolásticos tardios e buscou, através do estudo do Novo Testamento, da Bíblia Vulgata, fazer comentários e tentar melhorar as traduções naquilo que ele via como erros de tradução, erros filológicos. Em 1516 ele vai publicar uma versão do Novo Testamento com seus comentários e uma versão latina onde ele vai alterar profundamente as passagens famosas, como no princípio era o verbo, vai mudar para no princípio era a linguagem, e outras coisas que as pessoas estavam acostumadas, mas que ele vai enxergar como sendo traduções mais precisas. E apesar da sua versão em latim não pegar, a versão em grego vai ser extremamente fundamental para os movimentos protestantes que estão pipocando pela Europa e que vão usar essa sua versão do grego como base de uma nova tradução. É o caso, por exemplo, de Martinho Lutero, com a sua versão da Bíblia em alemão. Eis aí o segundo membro dessa batalha, Lutero, um monge agostiniano, que ao se debruçar sobre a Epístola aos Romanos, passa a questionar os fundamentos do catolicismo renascentista e propõe uma nova visão do que é a fé. E aí, em 1517, ele vai denunciar a venda de indulgências que acontecia para arrecadar recursos para a construção da Basílica de São Pedro e assim como outras catedrais pela Europa. E esses dois humanistas, esses dois renascentistas, Erasmo e Thomas More, no começo vão se juntar a Lutero na sua crítica à corrupção clerical. Tanto Erasmo no Elogia à Loucura quanto More na Utopia vão fazer críticas
a membros da igreja. Mas quando Lutero dá o passo além e começa a criticar a instituição dos sacramentos, assim como proclamar a ideia de que se salva apenas pela fé, eles vão romper com o protestantismo ali nascente e vão ficar numa posição aí dúbia, no caso do Erasmo, e pró-catolicismo, no caso do Thomas Moros. Em 1520, o Papa proclama como heréticas as teses de Lutero. O Lutero queima a bula do Papa. Por causa disso, ele é excomungado e começa a se acirrar a treta entre luteranos e católicos. Nessa época, o rei Henrique VIII, que depois se tornaria o rei protestante, sai em defesa dos 7 sacramentos com o apoio do Thomas Moros e fala contra Lutero, contra o movimento iniciado por Lutero. E aí o Erasmo tenta fazer uma mediação. Ele tanto pede moderação da parte do Lutero, quanto questiona o conteúdo da bula papal e consegue aí, através da diplomacia, que Carlos V faça um encontro lá em Worms para discutir o assunto. Porém, lá Lutero recusa se retratar e é condenado de vez. E nesse tempo, o Papa muda. E aí Adriano VI, que tinha sido amigo de Erasmo de Roterdã, convoca seu amigo para tomar a pena em mãos e combater os protestantes no reino das ideias. No princípio, o Erasmo reluta, mas eventualmente ele publica falando contra as ideias de Lutero. E o terreno de batalha dessas duas grandes figuras do renascentismo é o livre-arbítrio. Uma das teses do Lutero lá, nas famosas teses que foram pregadas na igreja e que foi rechaçada pelo Papa Leão X na época, é a ideia de que o livre-arbítrio depois do pecado não passa de um nome, que é a ideia então que não existe de fato livre-arbítrio. O Erasmo, por sua vez, vai reunir passagens ali dos pais da igreja e dos próprios livros da Bíblia para falar contra essa ideia. E o raciocínio dele é simples. Exortações, promessas e mandamentos que aparecem por toda a Bíblia só fazem sentido se existir o conceito de livre-arbítrio. Ou seja, se não existir livre-arbítrio, todo o conteúdo da Bíblia não faria nenhum sentido. Esse é o argumento do Erasmo. Porque pensa só, do que adiantaria Deus te dar uma advertência, ou te dar um mandamento, ou te fazer uma promessa, se você realmente não tivesse poder nenhum de cumprir aquilo, de fazer aquilo ou de negar aquilo? Então, para o Erasmo, a ideia é que depois do pecado original, sim, nós nos tornamos escravos do pecado, mas isso não significa que a gente perdeu o livre-arbítrio. A gente apenas enfraqueceu a nossa vontade, que poderia escolher o bem, e aí agora a gente tem uma vontade fraca que tende a escolher o mal, mas não necessariamente vai escolher o mal. E o papel da graça, nesse sentido, é fortalecer essa vontade, mas o homem ainda pode recusar essa graça. Pode dizer não para ela. De fato, Deus sabe tudo porque ele está fora do nosso tempo. Então ele sabe o que vai acontecer, o que nós vamos escolher. Mas isso não quer dizer que ao longo do tempo nós não estejamos escolhendo. E o segundo ponto é que essa visão do Lutero destruiria completamente a moral. Por quê? Porque ela transformaria a vida cristã, que deveria ser uma escolha de renúncia, negar a si mesmo e seguir a cruz, transforma isso numa necessidade. Uma lei da natureza como qualquer outra. Ou seja, a vida religiosa não tem sentido por si só. E se você assimilar essa ideia, isso geraria uma inércia em você. Ou seja, ninguém é capaz de se salvar sozinho, mas nós também não somos fantoches. E aqui a gente vê bastante do humanismo. A ideia central do humanismo é essa ideia de formar os seres humanos através de uma educação específica melhorada. De que adiantaria formar qualquer pessoa se não existisse escolha para você fazer? Então é basicamente isso que a gente vê aqui, essa confiança no potencial do ser humano de, através de uma educação específica, realizar essa boa vontade, escolher bem, se desenvolver moralmente, que é uma das preocupações do humanismo da época. Negar o livre-arbítrio seria negar esse projeto humanista. Então é por isso que o Erasmo não consegue aceitar essa tese. Lutero chega a chamar a ideia de livre-arbítrio de ficção, ou um nome vazio, não passa de uma ilusão que nós temos sobre o que nós podemos ou não fazer. Desde Adão, a nossa vontade ficou completamente corrompida. E aqui ele vai fazer uma separação entre o conceito de livre-arbítrio e de espontaneidade. Sim, eu posso tomar decisões espontâneas sobre o que eu vou comer, do que eu vou fazer ou não, mas no que diz respeito à salvação, eu não tenho escolha
sobre isso. A ideia aqui é que ele é soberano e absoluto, então tudo o que acontece, acontece por necessidade, por plano divino. E se tudo acontece por vontade de Deus, e essa vontade é imutável e eterna, então tudo o que é para acontecer já está decidido que irá acontecer. E quando a gente fala necessidade aqui nesse contexto, Lutero não está falando que você é obrigado por forças externas. Você não é um prisioneiro acorrentado sendo dragado pelos campos em direção à execução. Não, você age com espontaneidade, só que essa espontaneidade está seguindo aquilo ali que está no íntimo do seu coração, e isso aí já está decidido pelo pecado e pela graça. O pecador que deseja pecar, ele sente que ele é livre ao escolher pecar, mas isso já está decidido pelo coração dele que foi corrompido ou não. E aí ele usa uma analogia, que é pensar a liberdade humana como um animal de carga. Imagina que a liberdade humana é um cavalo. O cavalo precisa de um cavaleiro. Então, ou Deus monta o cavalo e leva ele para um lugar legal, ou Satanás monta o cavalo e leva ele para o abismo. Não existe um estado de indiferença entre os dois, onde você vai ser capaz de escolher. Não, você precisa de um cavaleiro. Então a ideia aqui é abandonar o termo livre-arbítrio, ou se for usar apenas em questões inferiores, nunca em relação a coisas como a salvação. A saída para compatibilizar a ideia de um Deus absoluto que sabe de tudo com a ideia de liberdade são algumas distinções, como vontade simples e vontade absoluta, que eram feitas na época pela escolástica. E o Lutero vai dizer que isso, na verdade, são artifícios usados pelos escolásticos para confundir pessoas iletradas. Então, mesmo com o Erasmo mobilizando passagens bíblicas e da patrística, ali os pais da igreja, os primeiros cristãos que escreveram sobre, o Lutero vai dizer que não, tem que ser tudo atribuído a Deus, tudo colocado na conta de Deus. O Thomas More, que apesar de coadjuvante nesse debate aqui, vai participar, ele vai colocar aquela velha história contada por Epiteto, né? Se eu sou punido por um crime, ao ser punido, fala assim, olha, fui determinado que eu ia roubar, então não me puna. Aí os juízes podem virar para mim e falar, mas estava determinado que eu iria te punir e me punir. Então, dentro do determinismo, dessa ideia de que tudo já está escrito, já está decidido, não existe espaço para liberdade e você não resolve o problema da justiça nem da responsabilidade. Que as coisas vão ter que acontecer, mas você não tem uma explicação muito boa de por que eu estou punindo essa pessoa. A guerra do Lutero vai ser bem grande, inclusive em relação a Aristóteles, que ele vai ser bem crítico, vai chamar de inimigo da graça. Porque aquela ética aristotélica da virtude parte do pressuposto também que existe um componente da liberdade aí de construir esse hábito da virtude. Só que essa visão de uma natureza humana completamente corrompida depois de Adão, ela é incompatível com uma visão dessa ética que depois vai ser repaginada pelo humanismo, que é a ideia de que os seres humanos podem sim ser melhores. E aí, com a quebra do monopólio do magistério da igreja na interpretação e na exegese bíblica, o que vai acontecer é que vão surgir outros movimentos protestantes na esteira do Lutero. Então, eles mantêm essa relevância da Bíblia como o principal critério de decisão sobre o que é certo e errado, mas o magistério, que tinha essa função de interpretar a Bíblia, ele perde essa autoridade absoluta que ele tem na Igreja Católica, e aí eles vão começar a discordar sobre esses assuntos, como a própria ideia de predestinação, e aí vão se separando, como Lutero primeiro se separou da Igreja Católica. Então, um exemplo disso são os reformados, calvinos, Zwinglio, que tinham visões diferentes sobre a Eucaristia e sobre essa questão da liberdade. E aí lembra do Henrique VIII? Pois é, porque ele queria se divorciar e não podia, ele vai romper com a igreja e vai iniciar o anglicanismo. E é nessa tensão que ele vai acabar matando Thomas More, que depois vai ser reconhecido como santo na Igreja Católica. E aí começa uma turbulência muito grande, porque o debate deixa de ser sobre ideias, como era na época do Erasmo com Lutero, e começa a se tornar um debate na ponta da lança, conforme os reis vão trocando de religião e o povo tem uma religião diferente. Isso vai esquentando o caldeirão político ali da Europa e vão começar guerras, invasões, revoluções, tudo dentro desse espírito da tensão religiosa. Em 1530, Melanchthon redige a Confissão de Augsburgo e aí a gente vê um processo de consolidação das identidades confessionais e 25 anos depois de muita treta, muita guerra, a paz de Augsburgo consolida o princípio do cuius regio eius religio. Cada príncipe do império decide a confissão do seu território e dos seus súditos. Em Roma se inicia a Contra-Reforma, são fundados os jesuítas no mundo católico para responder ao protestantismo. O Concílio de Trento reafirma aquelas noções que foram questionadas pelo Lutero, como, por exemplo, o cânone da Bíblia,
e a importância dos sacramentos, assim como o tema do debate com o Erasmo, que é a rejeição da ideia de predestinação e a reafirmação do livre-arbítrio e a importância da nossa escolha livre contra o pecado e em direção a Deus. E por que um debate que começou na base do papel, tinta e pena se tornou uma série de guerras sangrentas? Uma das fontes desse vídeo, o Kenny, vai afirmar que o problema foi quando o debate deixou de ser sobre um conceito, como no caso de Erasmo e Lutero, sobre o livre-arbítrio, se tornou sobre a autoridade. A partir do momento que chegou em questões de autoridade, isso envolve política, e política envolve a reafirmação do próprio poder e o uso da violência, que na época era considerado uma forma legítima de reafirmar essa autoridade. Bom, se a gente olhar para o debate, a gente vê que não é só um debate conceitual, mas um debate antropológico. De um lado, a visão do Lutero, de um ser humano caído, escravo do pecado. Do outro, a visão de Erasmo, um humanista, uma visão otimista, que acredita no potencial humano a ser explorado, a ser desenvolvido pela educação. Hoje, na nossa sociedade, muita coisa mudou, mas será que a nossa vontade não continua sequestrada, se não pelo diabo diretamente, mas pelas propagandas, pelos algoritmos da rede social? Que mecanismos invisíveis atuam sobre essa vontade enfraquecida e a sequestra? E aí, a liberdade existe? É real? Você é um ser livre? Ou você já foi predestinado a seguir esse canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário dizendo que não, você não é um ser livre? Se você é livre, manifesta sua liberdade fazendo essas 3 coisas. Se não é, já está destinado a fazê-las. Então não vou nem pedir para vocês que não são livres. E vocês sabiam que o Lutero e o Erasmo de Roterdã, que o filósofo humanista e o teólogo protestante tinham tretado desse jeito? Eu mesmo fiquei surpreso quando eu vi no livro de História da Filosofia que eu tiro o conteúdo para esses vídeos de história. Então por hoje é só, é isso. Tchau, tchau.